Se você soubesse o quanto é intenso no meu peito o amor que eu tenho por você e o que guardo aqui dentro. Se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixaria de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar. Se quiser, pode voltar. E eu espero por você. Não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Se você se aproximasse do meu peito transpassado, se aos pés da cruz ficasse, saberia o que é o amor. Se o amor que me ofereces é tecido de palavras, eu lhe estendo os meus braços, mostro em gesto que é o amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você. De esperar, a porta aberta eu vou deixar. Se quiser, pode voltar. E eu espero por você. Não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproximar. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de estabelecer com você este momento de comunhão, para falar daquilo que nós acreditamos mesmo. E para mim é muito importante isso, eu sempre digo que a oportunidade de fazer o programa Direção Espiritual é falar sobretudo aquilo que eu preciso me recordar diariamente. Não estamos prontos? Aquilo que eu partilho com vocês é a dinâmica da minha vida cristã também. Hoje a gente começa com essa música nos lembrando que Deus não se cansa de nos esperar. Você sabe que como padre, um grande desafio que eu tenho é justamente convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus. Nós acreditamos muito na nossa miséria. Nós prestamos atenção demais nas nossas misérias. Não que isso seja ruim. Prestar atenção nas misérias não é nenhum problema, pelo contrário, a gente fica atento. O problema é quando a gente só presta atenção nas misérias e a gente não dá um passo na direção da superação delas, que é justamente acreditar que Deus nos ama mesmo assim. A gente só é capaz de superar uma fraqueza quando nós somos amparados de maneira amorosa por alguém. E o que é interessante é que o amor do outro nos ajuda a viver a dinâmica do amor próprio. Quando eu sou amado por alguém, eu reforço as minhas reservas de amor próprio.
E é por isso que a boa nova consiste em apresentar às pessoas a pessoa de Jesus. Todo e qualquer processo de evangelização começa por apresentar Jesus à pessoa. Você sabia que Deus se encarnou, viveu entre nós, num homem chamado Jesus, que causou uma profunda revolução no seu tempo? Sabia que essa revolução foi causada justamente porque ele tinha coragem de amar os miseráveis, de incluir os que estavam jogados à beira do caminho? Aliás, boa parte das histórias que você vai conhecer de Jesus através dos evangelhos, que são 4 evangelhos, Lucas, Mateus, João e Marcos, as histórias que você vai encontrar aqui, que nos revelam quem é Jesus, muitas delas são contadas à beira de alguns caminhos. Jesus não ia para algum lugar. O mais importante não era chegar, era por onde ele passava e com quem ele se encontrava. O Evangelho está cheio de narrativas assim, de Jesus encontrando pessoas que estavam à beira do caminho. Como o cego Bartimeu. Não sabemos quantos anos ele passou ali à beira do caminho. O certo é que aquele homem já estava acostumado em ser julgado fora. Ele pertencia à periferia social. Ele estava apartado por causa da cegueira. Porque era cego, ele não podia tomar um caminho, ele não podia seguir. Então, ele ficava ali à beira do caminho, ouvindo quem passava. Ele não via quem passava, ele ouvia. E ele não podia ir a lugar nenhum, porque estava cego. E essa cegueira, a parte que ele vivia por ser cego, era muito reforçado também pelo discurso religioso do seu tempo, que compreendia a enfermidade como uma maneira que Deus tinha de dizer que não estava muito satisfeito com aquela pessoa. Uma enfermidade que dá ao religioso o direito de não querer o outro por perto. Uma injustiça legal, né? Legalizada. Um desamor legalizado que a religião permitia. Aquele homem que estava à beira do caminho, de repente ouve a voz de Jesus e não pensa 2 vezes. Manifesta o desejo de encontrá-lo. Imediatamente alguém diz para ele: cala a boca, não perturbe. Mas de repente uma outra voz diz o contrário: levanta-te, coragem, vai até ele. E o Evangelho diz que ele saltou, se desenrolou do seu manto. Primeiro ele se desenrola do manto, salta e corre ao encontro de Jesus. Tão significativo esse desenrolar do manto, né? Como se ele estivesse jogando fora toda a estrutura que o mantia preso à beira do caminho. Neste manto, todo o preconceito das pessoas, todas as justificativas que este homem já havia acreditado, que lhe fixavam naquele lugar. Sim, porque vai indo, a gente acostuma. A gente se acostuma com a escravidão, a gente se acostuma com o abandono, a gente acha que a gente merece aquilo mesmo. Certamente todas as falas que foram ditas a este homem provocaram este envolvimento que está no manto. O manto travava este homem no chão. E é interessante, né? Se você está enrolado, você não tem como sair, saltar. Você precisa primeiro desenrolar o manto, para depois você ter coragem, condições de dar um salto. Então o Evangelho diz que primeiro ele se livrou do manto que o amarrava. E então ele dá um salto e caminha na direção de Jesus. E estando diante de Jesus, ele escuta uma pergunta tão óbvia. Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? E aquele homem
só queria uma coisa: ele queria enxergar. Ele queria ter o direito de voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele poderia retomar o caminho. Ele poderia sair da beira do caminho, o não lugar, o lugar para onde não se vai, de onde não se sai. Quem está à beira do caminho não está indo a lugar nenhum. Mas ao ser curado, ele sabia que ele poderia voltar à estrada e encontrar um lugar para onde ele ir. O cego já tinha se tornado mendigo também, porque por ser cego não podia trabalhar, não tinha como buscar o seu próprio sustento. A cegueira havia desencadeado a mendicância. E ele sabia que se voltasse a enxergar, ele perderia a escravidão do manto, ele sairia da beira do caminho, ele deixaria de ser mendigo, ele retomaria a sua dignidade. Que a dignidade não vai embora da gente, mas ela fica adormecida, né? Por causa da vida que a gente vai levando, a gente esquece que a gente é digno. É o poder do pecado na nossa vida. Ele não retira a nossa dignidade, porque é irrenunciável. A dignidade humana não pode ser retirada nem quando eu me torno um criminoso. Ela não sai de mim, mas ela fica ofuscada. E ofusca sobretudo a consciência. A ação do diabo em nós é aqui, é na mente, né? Ele vai possuindo o nosso pensamento. E ele vai semeando a gente de pessimismos, de maldades que nós praticamos contra nós no primeiro momento. Autodesprezo, falta de amor. E quando a gente deixa de se amar, nós nos tornamos um território favorável à indignidade. Então, aquele homem estava esquecido de que era digno. Tantos anos amarrados naquele manto, tantos anos amarrado naquele manto, esqueceu-se de tudo que possuía como riqueza. E aquela palavra de Jesus para ele foi significativa demais. O que queres que eu te faça? E naquele momento então, Bartimeu, que eu veja, Senhor. E o que é mais interessante é que Bartimeu foi no essencial. Outro dia preguei um retiro sobre isso. Se Deus estivesse diante de mim e me perguntasse: Fábio, o que queres que eu te faça? Eu tenho tanto medo de dar a Deus a resposta errada. Sabe por quê? O nosso jeito de viver nos superficializa tanto que a gente costuma não ter acesso ao nosso querer mais profundo. A gente só conhece os quereres à flor da pele. A gente só conhece o que é superficial em nós. Ah, eu quero isso. E de repente o isso que eu quero não corresponde às minhas necessidades fundamentais. Bartimeu, por exemplo, sabe que a única coisa que ele precisa é voltar a enxergar. Isso é essencial para ele. É fundamental. E ele não dispersa o pedido. Ele vai no fundamental. E então ele descobre que porque está pedindo um fundamental, aquilo que ele de fato precisa, Deus não lhe nega. Porque Deus não é um pai que fica fazendo o que os filhos pedem, as paixões, né? Ou os caprichos, não. Toda vez que eu peço a Deus uma realidade que não é para mim, Ele vai me negar. E eu posso até duvidar do amor dele por mim, porque me negou aquilo, mas o próprio tempo vai se encarregando de me mostrar que aquilo que Deus me negou era apenas uma prova de amor. Eu preciso ficar muito atento àquilo que peço a Deus.
Sim, porque eu, quando estou movido pela superficialidade do querer, eu peço a Ele apenas aquilo que quero e não o que de fato preciso. E o querer precisa estar unido à minha necessidade. Por isso que eu digo que é preciso quebrar todas as barreiras que me separam do verdadeiro querer, daquilo que de fato eu preciso e quero. Em Bartimeu, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus, quebra radicalmente todas as estruturas e vai no fundamental dele. É porque esse homem estava tão mergulhado na miséria, minha gente, que não havia tempo para a futilidade. Ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu o supérfluo. Ele pediu só para voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, tudo lhe seria dado por acréscimo. Voltar a enxergar era o milagre original que poderia gerar muitos outros depois. Mas era a origem de tudo, ele precisava enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele teria condições de sair da beira do caminho. E aquele gesto amoroso de Jesus disse a ele justamente o que essa música diz a nós hoje: que Deus espera por nós, que Deus precisa nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, mas nós precisamos desenrolar o manto que muitas vezes nos impede de chegar até Ele, o manto que muitas vezes nos prende, que nos condiciona, que nos priva de dar o salto que vai nos colocar diante do Senhor. É interessante porque Bartimeu não enxerga, ele não sabe para onde ele deve correr, mas ele ouve a voz de Jesus. Ele não vê onde Jesus está, mas ele ouve. Tanto é que o Evangelho diz: ouvindo a voz de Jesus, o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Em Bartimeu a fé chega pelo ouvido. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo, mas ele não via, ele só podia ouvir. E o que é interessante é que Bartimeu certamente já tinha escutado falar de Jesus. Ele já conhecia o poder de reintegrar que Jesus tinha. Ele jamais iria querer se aproximar de um líder religioso se ele tivesse ainda em dúvida que esse líder religioso poderia rejeitá-lo da mesma maneira como ele foi rejeitado por todos os outros que passaram pela sua vida. Porque se Bartimeu continuava à beira do caminho, é porque ele ainda não havia encontrado um líder religioso que o reintegrasse. Então, para ele se encorajar e gritar pedindo a ajuda de Jesus, é porque ele já conhecia a fama que Jesus tinha de trazer para perto dele os piores, os rejeitados, os doentes, os miseráveis, os pecadores. Sim, porque naquela época doença e pecado tinham o mesmo significado. A doença era uma manifestação do pecado. Então Bartimeu sabia muito bem. Quando ele escuta a voz de Jesus, ele sabia muito bem que ali estava alguém com quem ele poderia contar. Alguém que poderia fazer diferença na sua vida, que pudesse oferecer aquilo que ele precisava e que estava expressa no seu querer, porque ele queria o fundamental. O sofrimento já havia curado tanto Bartimeu que ele já estava prontinho para a cura física dos olhos. Certamente aquele tempo à beira do caminho que amarrou Bartimeu em um contexto de segregação havia colocado no coração daquele homem todos os atributos necessários para ter coragem de dar aquele salto, desenrolar-se no manto, dar aquele salto
e caminhar na direção de Jesus com o seu querer à flor da pele. O querer mais profundo manifestado à flor da pele. O querer mais profundo, fundamental, elementar, na ponta da língua. Que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, sem titubear. Eu fico pensando, sabe, que muitas vezes nós não sabemos nem o que nós queremos. Ficamos sim à beira do caminho, ficamos amarrados nos nossos mantos, nas nossas segregações, na nossa falta de amor. Mas isso não é o suficiente para nos amadurecer. Perdemos pessoas, perdemos estruturas, mas isso ainda não é o suficiente para nos amadurecer, para nos fazer chegar à consciência do que de fato queremos, para nos colocar no caminho do fundamental, sabe? Tenho medo de que o nosso sofrimento seja em vão e que ele só nos amargure, não nos amadureça, que ele não provoque a maturidade que provocou em Bartimeu, para colocá-lo com condições, capacidade de dizer ao Senhor o que ele de fato queria. Tenho vergonha às vezes da oração que faço a Deus, do que peço, porque não corresponde à minha necessidade, corresponde às vezes aos meus caprichos, às minhas paixões vãs, quando na verdade eu preciso saltar para estar diante do Senhor e pedir a Ele o que eu quero, mas o querer mais profundo que está ligado àquilo que eu necessito. Então, há duas formas de responder. Senhor, o que queres? Desculpe-me. O que queres que eu te faça? O Senhor me pergunta. Eu posso responder a Ele a partir de um querer superficial que não corresponde ao que eu disse, ao que eu preciso, ou eu posso responder a partir de um querer que já está à flor da pele, porque já foi muito metabolizado, compreendido, fruto do sofrimento, da luta, da maturidade, que me traz isso na ponta da língua. Senhor, que eu veja. E neste veja, nós colocamos todas as necessidades do nosso coração, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Que eu seja fiel, Senhor. Que eu seja verdadeiro, que eu seja justo, que eu deixe de ser ciumento, possessivo, que eu deixe a mentira, que eu deixe o apego, que eu me liberte de tudo aquilo que me priva de ser quem eu posso ser, de todas as realidades que me colocam à beira do caminho, que eu me liberte, Senhor, da minha infantilidade, da minha maldade, da minha crueldade. Que eu tenha, Senhor, condições de descredenciar todas as minhas ilusões. O que queres que eu te faça? Essa pergunta, minha gente, saber responder a ela faz toda a diferença na nossa oração. Porque Deus continua falando conosco através de Jesus da mesma forma como falou com Bartimeu, de maneira muito humana. Por isso o mistério da encarnação continua agindo em nós, porque ele é humano, uma linguagem humana escrita aqui na Sagrada Escritura. Eu tenho contato com o Verbo encarnado aqui, Deus encontrando um outro homem da mesma maneira como um amigo encontra outro amigo. Nós não estamos falando de uma voz que veio do céu. Não, nós estamos falando de um homem que se interessa por alguém que está jogado no chão. Nós estamos falando de um Deus encarnado que está falando com voz humana, olhando com olhar humano, socorrendo com braços humanos. É este Deus encarnado que me fala também da mesma forma, com os mesmos recursos humanos. E embora seja uma letra sagrada, né? Uma história santa, mas os elementos que constituem essa história são todos humanos, para que a gente tenha condições de compreender que o que aconteceu com Bartimeu acontece comigo, com você.
que nós também temos às beiras dos nossos caminhos. De vez em quando nós também estamos às beiras. De vez em quando nós estamos julgados, cegos, sem saber para onde ir, privados do essencial e até mesmo sem condições de dizer a Deus o que a gente quer. Tamanha a nossa confusão mental, afetiva, psíquica, espiritual, tamanha a desordem da nossa vida, tamanha a nossa falta de autoconhecimento, o nosso despreparo para ser quem a gente é, e a nossa incapacidade de dizer a Deus o que nós queremos. Se hoje lhe fosse dada a oportunidade de estar diante de Jesus, da mesma forma como Bartimeu esteve, e se o Senhor perguntasse a você, da mesma forma como que perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que tu responderias para ele? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua indicação. Você que nos anuncia. O programa Direção Espiritual vai se tornando muito conhecido através de pessoas que, ao conhecerem, vão comunicando outras. E até mesmo a Canção Nova vai se tornando muito conhecida assim. Nós falamos no primeiro bloco da necessidade que nós temos de amadurecer a nossa personalidade. É claro que a gente não corre atrás de sofrimento não, mas como ele já existe e ele faz parte do processo humano, a compreensão do próprio sofrimento nos ajuda muito a superar as barreiras da infantilidade. E nós temos este livro aqui, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, que é uma obra escrita por mim, justamente refletindo sobre o poder pedagógico que o sofrimento tem na nossa vida. Então, se você está passando por um momento difícil, se você conhece alguém que está necessitando de uma leitura, que às vezes as pessoas me perguntam, padre, o que o senhor me recomenda dos livros do senhor? Eu já tenho quase 20 livros escritos, né? Muita gente pergunta o que eu posso dar de presente a fulana de tal, que perdeu um filho, que está passando um momento difícil. Eu sempre gosto de recomendar o livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. E além de você ter uma leitura que vai lhe ajudar a crescer espiritualmente, você ajuda a manter essa obra. A Canção Nova, além das doações, ela sobrevive da venda dos produtos que evangelizam. O departamento audiovisual daqui, que chama-se Davi, é responsável pela distribuição. Então, se você ligar 0 operador 12 3186 2600, você pode fazer o pedido deste livro e recebe na sua casa. Ou então, nas livrarias de todo o Brasil, o livro Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta está à disposição. Queria convidar você que tem condições de tempo também e um pouquinho de dinheirinho sobrando, né? No dia 18 de outubro, nós vamos embarcar rumo à Polônia por uma peregrinação também organizada pela Canção Nova em parceria com a Obra de Maria. Muita gente não sabe, mas as peregrinações da Obra de Maria com a Canção Nova tem um trabalho social maravilhoso na África, de maneira muito especial em Moçambique. Você que já peregrinou com a Obra de Maria em parceria com a Canção Nova, já ajudou essas obras. É uma maneira que nós temos de também dar a nossa contribuição a este povo tão sofrido lá, povo africano, de maneira especial em Moçambique, numa missão muito bonita que a Obra de Maria tem lá. Dia 18 de outubro, nós vamos embarcar para a Polônia. Vamos conhecer o Santuário da Divina Misericórdia, vamos aproveitar essa mística do Ano da Misericórdia. Vamos passar também para conhecer rapidamente a República Tcheca e depois o Santuário de Nossa Senhora. É 1000 vezes admirável, né? 3 vezes, eu sempre falo 1000 vezes, gente. 3 vezes admirável, que para mim é 1000.
na Alemanha. Boa noite, seu Cristo. Eu não te cumprimentei, né? Como é que você sabe que é 3 vezes? Você é devoto dela ou não? A capelinha vai na sua casa. Por que será que eu falo 1000 vezes admirável? Tem alguma expressão? A minha portuguesinha ali falou que não tem problema, pode falar aqui. Você conhece lá, não? O santuário dela na Alemanha? Pois é, uma viagem além de mística, de muito especial, belíssima. A Polônia é um dos lugares mais bonitos que eu conheci na minha vida. Estivemos lá há 2 anos. Que lugar bonito. A cidade, então, onde nasceu João Paulo II, lugar onde ele foi bispo. Enfim, um lugar muito especial. E um dos territórios mais católicos do mundo, né? Nós vamos atender aqui as pessoas que nos escrevem, que estão entrando em contato conosco através do e-mail. São muitos, e são muitos pedidos de aconselhamento. E nem sempre a gente consegue, porque o padre fala muito, né? Ele responde pouco e fala muito. Mas é o formato que a gente faz. A Canção Nova tem muitos programas com Pergunte e Responderemos, com um jogo rápido de pergunta e resposta. Aqui no programa de direção espiritual a gente prefere a reflexão mais demorada, com menos perguntas. Padre Fábio, tem uma dúvida. Para São Paulo, Adão personifica a humanidade caída e Cristo personifica a humanidade redimida. Já que Adão personifica a humanidade desobediente, pecadora e que morre, Deus só podia resolver o problema da carne pecaminosa enviando seu Filho em total solidariedade e identidade com a humanidade na sua existência sob os poderes do pecado e da morte. Pela desobediência de um só homem, todos se fizeram pecadores. E do mesmo modo, pela obediência de um só, que é Jesus Cristo, que veio para nos salvar do pecado, todos se tornarão justos. Pergunto: por que então continuamos nascendo com o pecado? Sei do batismo. Mas se Jesus morreu para nos libertar, não éramos para nascer sem o pecado original? Padre, eu sou católica, amo minha religião e sou a favor de todos os sacramentos, mas tenho essa dúvida. Por gentileza, esclareça-me. Pergunta inteligente, né? Da Silvia. Silvia, na verdade, nós pertencemos à linhagem de Adão. Nós somos humanos. Nós não somos o Criador, nós somos criaturas. E porque somos criaturas, nós trazemos a marca daquele que é o símbolo, digamos assim, a origem de toda a fragilidade. Adão, né, que é o homem que vem do barro, está em mim. Então eu tenho a dimensão crística, sim, porque a redenção de Jesus lavou a mim, lavou o Christian, lavou a todos nós. Nós estamos todos sob o influxo da graça salvífica de Cristo. Mas essa graça salvífica de Cristo, ela precisa ser compreendida de 2 formas. Na teologia, o meu querido mestre João Padre Quinob, ele dizia: a salvação é para nós dom e tarefa. Significa que é um dom, eu não preciso fazer nada para receber, o sacrifício de Cristo me concede, mas ela é uma tarefa, porque eu sou uma criatura vulnerável ao pecado. Talvez a dificuldade de compreensão seja em nós dizermos que uma criança já é pecadora. É aí que talvez esteja a grande dificuldade em compreender o pecado original. Na verdade, aquela criança, ela tem a marca do pecado, mas ela ainda não cometeu nenhuma prática pecaminosa. Ela tem a marca do pecado dentro dela, mas quando é que ela vai pecar a primeira vez na vida? Já parou para pensar nisso? A igreja nos diz que é pecado quando eu tenho liberdade, consciência e matéria grave. Então, se constitui um pecado com esses elementos. Uma criança, um recém-nascido, por exemplo, ela não faz absolutamente nada que seja livre, consciente, escolhido por ela. Concorda comigo? E nenhuma matéria grave. Agora, quando nós dizemos que essa criança é pecadora, é porque ela traz em si essa fragilidade original. E quando nós a batizamos, nós mergulhamos essa criança no dom
da salvação que Jesus nos oferece. Mas isso não é uma mágica. Ah, batizou, está salvo. Não. Volto a dizer, a salvação é dom e é também tarefa. É para a gente ter o que fazer ao longo da vida com essa salvação que nos foi dada. Aqui no início do programa, Silvia, nós dizíamos que o cego Bartimeu ficava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho porque ele era cego, ele não sabia prosseguir, ele não tinha condições de prosseguir. E esse estar à beira do caminho é muito significativo para nós que vivemos a dinâmica da salvação. Quando eu sou batizado, eu recebo todas as possibilidades da salvação. Todos os favores do Cristo me foram dados, mas eu preciso desenvolvê-los. É por isso que a gente leva no batismo pai e mãe e padrinhos, que são justamente aqueles que vão se comprometer pela criança naquilo que a criança ainda não é consciente. Tá bom, nós estamos mergulhando essa criança nas águas do batismo, ela está recebendo a vida salvífica de Cristo, ela está sendo salva, mas nós a ajudaremos no desenvolvimento dessa salvação, na tomada de posse do grande presente que hoje ela está recebendo. Então é por isso que a vida cristã, que começa no batismo, ela vai iniciar em nós o florescimento dessa semente que nos foi dada. Então, da mesma maneira como uma semente é jogada no chão, ela precisa ser cultivada para ela tornar-se todas as possibilidades que estão ali dentro dela. Não é assim? O batismo é a mesma coisa, Silvia. Eu estou recebendo a salvação em mim. Tá bom, mas padre, mas Jesus já nos salvou? Sim, mas Ele não vai me salvar. A salvação não vai desconsiderar o meu processo humano. A salvação que Jesus me oferece, ela vai pedir a minha resposta. Porque se então nós compreendêssemos que a salvação de Jesus não vai pedir uma resposta humana, a gente pode fazer o que quiser da vida, mas aí eu corro o risco de passar a minha vida inteira sem buscar o melhor de mim, porque já estou tranquilo com aquilo que já me foi oferecido. É igual o filho de pai rico, né? Que não aprende a trabalhar porque confia na riqueza do pai. Não, na vida cristã não pode ser assim. Eu sou rico, mas eu aprendo a trabalhar. Eu já possuo a salvação e eu vou desenvolvê-la através do meu esforço, da minha luta. E é interessante porque aí você poderia dizer, mas então é o nosso esforço que nos salva. Ele ajuda, mas o movimento primeiro, anterior, é de Deus. Santo Agostinho dizia que até para eu me reconhecer pecador, eu já tenho que estar sob o influxo da graça. Então Deus vem antes de tudo, e até para eu me converter, eu preciso já estar munido da sua coragem, do seu favor. E isso que é interessante. Cada vez que eu consigo vencer uma dimensão pecaminosa do meu jeito de ser, da minha personalidade, eu estou atualizando a salvação de Cristo na minha vida. Sabe, é como se eu estendesse os braços e dissesse, opa, isso aqui me pertence. E é o esforço de estender o braço. A nossa fé é operante, isto é, ela nos coloca em ação. Eu creio na salvação e vivencio a dinâmica da salvação nos meus dias. Eu não cruzo os braços esperando pela salvação. Eu vou trabalhar no meu dia a dia. Eu vou lutar por uma vida virtuosa. Vou lutar diariamente para que o dom que me foi dado se manifeste.
E o que é interessante, minha gente, que a igreja nos ensina as duas dimensões da salvação. Nós falamos de uma salvação escatológica, isto é, após a minha morte, após a sua morte. Nós acreditamos na eternidade e acreditamos que essa nossa parceria com Deus, claro que tem sempre a primazia dele, a ação primeira é sempre dele, a ação primeira e última é dele. Essa ação nos qualifica, nos dá o direito de viver a eternidade, de desfrutar a eternidade. Mas a gente também tem que pensar na dimensão histórica da salvação. Quando eu opto pelo Evangelho, eu qualifico a minha vida aqui na terra. Eu tenho muito mais condições de ser feliz por causa do Evangelho do que se não tivesse. Então, é uma experiência de salvação acreditar em Jesus, porque Jesus só me pede coisa boa. Ele me salva da minha miséria quando eu penso como Ele pensa. Sabe? Isso é muito interessante. Eu tenho muito medo de um discurso religioso que nos faça desejar a eternidade sem pensar na satisfação de ser quem a gente é aqui hoje. Eu não posso fazer um discurso alienante que só prepare as pessoas para a vida após a morte. Não. Eu acho que isso é até uma consequência natural de uma vida bem vivida aqui. Preciso recrutar todas as qualidades da minha personalidade. Preciso vencer todos os obstáculos que são próprios do meu temperamento. Porque a salvação, ela vai se manifestar de maneira diferente, de acordo com a história de cada um de nós. Tem gente que tem mais facilidade de ser generoso, está no DNA dela. E quando eu falo DNA, não estou falando só da genética, não. Cresceu num ambiente solidário, cresceu aprendendo a ser solidário, teve uma educação boa para esse aspecto, motivada, teve bons exemplos dentro de casa. Há pessoas que não. Há pessoas que nascem num contexto onde a generosidade é escassa. É claro que essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de tornar-se generosa do que aquela que começou desde cedo a ter lições de generosidade ao seu lado. Isso é o DNA que eu falo, né? As influências que nós tivemos, as pessoas que tiveram autoridade sobre nós, tudo isso influencia na nossa capacidade de adquirir e desenvolver virtudes. Então o Christian, ele tem a luta pessoal dele ali para ser cristão, e essa luta do Christian é diferente da minha, porque nós somos duas pessoas diferentes. Pode ser que o Christian tenha muito mais facilidade do que eu de vencer os defeitos, por causa da história. E é por isso que é interessante que Deus conta tudo isso. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. E por isso que é tão perigoso a gente ficar dizendo você está salvo, você está condenado, por causa do estilo de vida que a gente consegue ver. Quem garante que aquele estilo de vida ali, que aquela pessoa está vivendo, é o máximo que ela conseguiu? Quem nos garante que aquela pessoa teria condições de ir além do que já foi? Porque faltou instrumental humano ao redor. Tantos criminosos se tornaram criminosos justamente porque lhes faltaram oportunidades de serem melhores. É por isso que a gente tem que travar a nossa língua para os julgamentos, viu? O mistério humano é muito mais profundo do que nós imaginamos. A coisa mais fácil que tem é a gente olhar para o outro e fazer um julgamento dele. Mas a gente não sabe o que o levou a ser daquela forma. Os condicionamentos sociais e até mesmo os determinismos genéticos. Sim, nós temos algumas determinações genéticas. Pessoas que têm uma facilidade à violência, porque geneticamente trazem isso. A ciência já consegue falar disso, já consegue nos explicar isso. E o discurso religioso não pode desconsiderar as descobertas científicas acerca do ser humano. Nós fazemos um discurso para humanos, nós estamos fazendo um discurso sobre nós. Se esse discurso religioso não considera as questões humanas, ele é alienante, ele é desnecessário. E o pior, ele se torna desacreditado.
Então eu, por exemplo, para eu me tornar cristão, Silvia, eu posso ter desafios diferentes dos seus. Porque nós somos duas pessoas diferentes. Pode ser que você tenha condicionamentos que eu não tenho, pode ser que eu tenha condicionamentos que você não tem. E é por isso que eu preciso ter paciência com você e você comigo. É por isso que eu preciso lhe respeitar e você me respeitar. Agora, o nosso respeito será sempre motivador. Eu, como cristão, sendo seu irmão, que nunca lhe vi, e sendo padre para você nessa noite que você me dá o prazer de ser, ao dividir comigo uma dúvida sua, eu ter a oportunidade de entrar aí na sua mente, no seu coração, e lhe falar alguma coisa sobre o pecado original e você de repente colocar credibilidade naquilo que eu estou lhe dizendo, nós nos auxiliamos nas conquistas da salvação. O programa de direção espiritual mesmo nós comemoramos aqui há pouco tempo 10 anos. São 10 anos promovendo a salvação na vida das pessoas através da reflexão. E nós acreditamos nisso mesmo. Nós temos muitos defeitos, mas Deus ultrapassa todos eles e age de maneira poderosa na vida de quem nos assiste. Quantas pessoas foram libertadas enquanto assistiam o programa de direção espiritual de situações pecaminosas, de condutas pecaminosas, de pensamentos pecaminosos. Então ali, aquele pecado original que está em mim, que está em você, em todos nós, ele perde a sua força porque houve uma ação salvífica em nome de Jesus. Então a gente recruta todas as forças do Cristo e atualiza em nós. Não é fantástico, Silvio? Aí a gente modifica essa visão pessimista que às vezes a gente tem de nós mesmos. A gente precisa pensar que Deus não perde a oportunidade. Toda e qualquer oportunidade que Ele tem na nossa vida, Ele nos arranca da beira do caminho. Porque Ele nos quer caminhando. Ele nos quer desbravando horizontes, construindo um futuro feliz. Sim, a ação de Deus na nossa vida é sempre nos despertar para que a gente tenha coragem de sair da beira do caminho. Vamos caminhar, vamos buscar um futuro melhor para nós. Não podemos perder tempo, não. Eu sei do pecado que me habita, você sabe do seu. Mas é apenas um detalhe a ser observado, porque o que prevalece em mim é a graça divina. E essa é a partir do filtro dessa graça que eu olho para o meu pecado. É por isso que eu não me desanimo, porque o dia que eu começar a olhar para mim através do filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa pessimista. A partir do momento que eu olhar para o outro com o filtro do pecado, eu vou me tornar uma pessoa preconceituosa, eu vou me achar melhor que ela. Agora, se eu coloco o filtro da graça de Deus, da ação salvífica de Jesus, eu começo a ter uma visão diferente da minha miséria. Eu começo a ter uma visão diferente da miséria do outro. Eu vou me sentir muito mais desejoso de colaborar do que prejudicar. Porque eu sei que a mesma fraqueza que está em mim está ali. E nós precisamos juntos promover, destravar essa ação salvífica que já está em nós, porque apesar de sermos pecadores, nós também somos redimidos. Somos novas criaturas, como dizia São Paulo. Fazemos novas todas as coisas. Sim, porque se Deus faz novas todas as coisas, eu também tenho este poder, porque foi Jesus que me disse, através dos discípulos, é claro. Eu me coloco lá naquele grupo. Olhai para as coisas que eu faço, e podereis fazer ainda maiores. Preste atenção naquilo que eu estou fazendo, nos milagres que eu promovo, nas transformações que eu realizo. E vocês, como igreja depois, como líderes, como cristãos, poderão fazer ainda maiores. Não é fantástico isso? Então, essa conversa é comigo e é com você, viu?
que está aí à beira do caminho também, que às vezes é muito parecido com Bartimeu, cego, enrolado no manto, reclamando da vida. Deus lhe quer na luta, buscando o seu espaço no mundo. E o mais bonito, fazendo ir com você aqueles que estão parados. Porque depois que a gente é transformado, nós não vamos ficar indiferentes àqueles que estão à beira do caminho. Onde existe um ser humano transformado, ali ele estará transformando também. Porque Deus age em mim assim. Ele transforma a minha vida e me motiva a transformar a vida de quem passar pelo meu caminho. E se hoje você passou, eu tenho a graça de arrancar o manto com você. Sim, porque eu também vivo assim às vezes, amarrado no manto dos meus preconceitos, dos meus medos, do meu pecado, da minha cegueira. E aí, a gente dá um salto, caminha na direção de Jesus, olha nos olhos dele e escuta a frase: o que vocês querem que eu faça a vocês? Que a gente veja, Senhor, que a gente ande, que a gente seja curado das nossas misérias, do nosso pecado. Porque se assim for, nada mais nos faltará. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de retirar os mantos do meu coração e de ajudar você também hoje, nessa noite, através dessa reflexão, a arrancar os seus também. Não se prenda. Não permita que os determinismos da vida, do olhar do outro, dos preconceitos, lhe privem do que Deus reserva para você. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, preciso lhe dizer que eu espero por você e não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar, se quiser pode voltar. E eu espero por você, não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproxima.